Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Vamos continuar a leitura da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia e acompanhe. Segundo Reis, capítulo 20. Antes da leitura, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e observe os pedidos de oração que outros irmãos deixarem, e nas nossas orações particulares eu me comprometo a orar por cada pedido aqui. Eu passo um tempo aqui no meu canto aqui sentado, passando os pedidos de um por um e orando diante de Deus. E aí peço que os irmãos das suas orações particulares também orem uns pelos outros, e assim faremos uma grande corrente de oração, tá certo? Se você gostar desse conteúdo, deixa um like, comente aqui embaixo no vídeo, né? Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais para alcançar outras pessoas, né? E se não está inscrito no canal e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, se inscreva aí no nosso canal. Combinado? Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 20, estamos lendo, primeiro no capítulo 18, nós lemos o ataque do rei da Síria a Israel, a Jerusalém, no caso, né? No capítulo 19, nós vemos o livramento que Deus deu, primeiro Ezequias buscando a Deus no templo e mandando mensageiros ao profeta Isaías, e agora nós vemos no capítulo 20, no capítulo 19, nós vimos o livramento que Deus deu a Ezequias, e agora no capítulo 20, deixa eu tirar bem aqui esse lado desse fone de ouvido, fica melhor. Isso. No capítulo 20, nós vamos ver aqui o final da vida, já caminhando para o final da vida do rei Ezequias. Diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Que palavra dura, visita dura de ouvir, né? Mas olha a reação do Ezequias, verso 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração de Ezequias: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias ora a oração de alguém que não conhece o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, e ele, é claro, ele viveu mais de 700 anos antes de Cristo. Então ele não tinha como ele conhecer o Novo Testamento, nem o Velho Testamento ainda não estava todo escrito, quanto mais o Novo Testamento. E por que eu digo que ele orou como alguém que não conhece a Cristo? Porque ele ora reivindicando sua própria fidelidade a Deus. E com Cristo nós entendemos que tudo é pela graça de Deus, não é mérito nosso. No Velho Testamento, esse entendimento foi se desenvolvendo com o passar do tempo, e houveram pessoas que entenderam que no final das contas, tudo era graça de Deus. Mas isso não é tão acentuado quanto a fé cristã expressa no Novo Testamento. E aí eu aproveito até para dizer uma coisa: é lamentável que ainda hoje haja cristãos que pensem que tem mérito diante de Deus. Eu vejo cristão orar: Senhor, faça segundo os nossos merecimentos. Meu irmão, segundo a Bíblia, nosso merecimento é a condenação, é a perdição. Por causa do nosso pecado, nós estamos, o ser humano no pecado está separado de Deus, e a única maneira de se reconciliar com Deus é por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus nos alcançou, e agora eu estou falando de nós cristãos, e nos reconciliou com o Pai, puramente pela graça de Deus. Como diz Paulo aos Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, pela graça de Deus, por meio da
fé. A única coisa que a gente faz é colocar a nossa fé em Deus. Aí ele ainda diz mais, isso não vem de vós, não é mérito nosso, para que ninguém se glorie, não tem nada que a gente faça pela salvação, a não ser crer em Cristo, colocar a nossa esperança no sacrifício feito na cruz em nosso lugar. Então não tinha como Isaías ter essa fé que eu estou falando, porque ele não conhecia o Novo Testamento, estava longe do nascimento de Cristo, mas ele ora segundo o entendimento que ele tem, e ele era realmente um rei piedoso e temente ao Senhor. Glória a Deus. Verso 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. É interessante Deus mandar esse recado, a resposta da oração de Ezequias veio imediatamente, antes do profeta Isaías ir embora. Deus já ouviu a oração do rei Ezequias e já mandou o profeta de volta para dar uma palavra de esperança para ele, dizer que ia reverter a situação dele, né? E Deus faz referência a Davi porque a Bíblia nos diz, nós já lemos algumas vezes, que Deus está dizendo, eu vou preservando o povo de Judá e o rei de Israel, por amor a Davi, meu servo, que andou nos meus caminhos, né? Deus dizendo isso. E aí isso se cumpre, aquela fala de Deus por meio de Moisés, dizendo que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 6. Acrescentarei, Deus está dizendo, acrescentarei 15 anos à sua vida. O homem que tinha recebido a sentença de morte, agora Deus está dizendo, não, eu vou lhe acrescentar 15 anos de vida ainda. E é interessante isso porque Ezequias não tinha filhos ainda. Então, se ele morresse, talvez um parente próximo iria substituí-lo no trono, mas a promessa de Deus é que os filhos de Davi, os descendentes de Davi, iriam se sentar no trono. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Deus faz duas promessas. Vou curar a sua doença, vou acrescentar 15 anos de vida à sua vida e vou defender Jerusalém dos ataques do rei da Síria, que naquele momento era a maior potência mundial. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então Deus está defendendo a sua própria honra, a honra do seu nome, está defendendo a honra do seu servo Davi. Deus continua honrando o servo que foi fiel até mesmo anos depois da sua morte. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Então Deus deu aí por meio do profeta Isaías um remédio, né, um emplastro de figos que curou aquela úlcera que o Ezequias tinha. Versículo 8. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Ele pediu um sinal aí de que realmente seria curado. Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Havia uma escadaria lá que a sombra, né, com o mover do sol durante o dia, a sombra ia descendo os degraus lá, mostrando a hora, né? Era uma espécie de um relógio lá, né? E aí Deus pergunta, você quer que a sombra recue ou que ela progrida, né? Prossiga um pouco mais? A Isaías, verso 9, Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir. Aliás, isso aqui já foi lido. Verso 10, disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. O mover do sol naturalmente é levar a sombra a prosseguir. Então ele diz, eu quero ver ela voltar, fazer o dia recuar, diminuir o horário.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Se cada degrau correspondia a 1 hora, significa então 10 horas de recuo. O dia ganhou 10 horas a mais. Isso aqui é uma coisa extraordinária, nunca feita antes e nem depois na história da humanidade. A não ser esse aqui com o profeta Isaías e no reinado de Ezequias. A coisa que tem uma certa similaridade é quando Deus fez o sol parar, na época de Josué, né? Continuando. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Então aparece esse novo personagem aí, o tal do Merodach-Baladã, lá da Babilônia, rei da Babilônia, e que agora a Babilônia estava despontando como uma potência mundial. E agora ele manda uma carta de cortesia, presentes para Ezequias pela recuperação da sua saúde, mas isso vai dar problema lá na frente. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Não tem servo fiel ao Senhor que não peque. A Bíblia diz isso. 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, o escritor bíblico conta esta história aqui do Ezequias para mostrar que um homem piedoso e temente a Deus também cometeu erros crassos. Em vez de aproveitar a vinda dos mensageiros do rei da Babilônia para glorificar a Deus, mostrando os feitos do Senhor, ele vai mostrar seus tesouros, suas armas, seu exército, vai se exibir. É o pecado comum da ostentação que muita gente faz hoje. Tem muita gente, às vezes, ostentando até um estilo de vida que, na verdade, não corresponde à realidade. Isso feito nas redes sociais. Cuidado, que esse é um pecado mais comum do que se pensa. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou o que esses homens disseram. De onde vieram? Como se o Ezequias não já soubesse, né? Foi Deus que o mandou. Ezequias respondeu, o Isaías, como se ele não soubesse, né? Ezequias respondeu: de uma terra distante vieram da Babilônia. O profeta perguntou o que eles viram em seu palácio. Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E aí, Ezequias, você fez uma besteira. Era uma ocasião para você dar testemunho do seu Deus e da sua fé. E você foi se exibir, Ezequias. Cuidado, Arquimedes. Cuidado a todos nós cristãos, para que aproveitemos as ocasiões para manifestar a glória de Deus e não nos exibirmos. Não temos nada para exibir, a não ser demonstrar a Cristo em nossa vida pela nossa humildade. Verso 16, então Isaías disse a Ezequias, agora a palavra do Senhor vem forte. Ezequias vai levar uma lapada. Ora, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Faz lembrar as palavras de Jesus lá para os apóstolos, quando eles mostraram a glória do templo de Jerusalém, né? E aí Jesus disse, vocês não estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. O Isaías está dizendo quase praticamente a mesma coisa pro Ezequias. Tá vendo tudo isso que tu mostrou aí, se exibiu pro pessoal da Babilônia? Pois é, eles vão carregar tudo isso aí, vai destruir tudo aqui.
Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Se tornar eunuco, sabe o que significa? Ser castrado, não gerar mais descendência. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. O Ezequias é um egoísta. Ele ainda disse que a palavra é boa porque ele entendeu que na vida dele ia dar tudo certo e que essa profecia só ia se cumprir lá no futuro. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Morreu Ezequias, nasceu Manassés e nós vamos ver a descrição de um rei mau. Manassés, um rei mau. Amanhã, 5h30 da manhã, a gente volta aqui para conhecer essa história triste do sucessor de Ezequias, ou Manassés. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço.